Mas eu tô sim acompanhando a Cara, medida do possível e quero. eu vou te dar um exemplo aqui. Eu falei disso outro dia e eu percebo que tempo é uma, a gente chama aqui de dor, né, de muita gente, né? Tá todo mundo sem tempo, Uhum. né? É, Ó, todo mundo tá sem tempo. Quem aí tá sem tempo, levanta a mão, né? Muita gente sem tempo. E pra gente ter tempo, a gente tem que investir em tempo. Engraçado, né? Tipo é, assim, você está investindo em conhecimento. Então, é claro que que você vai colher isso. Mas, você é aluno de qual turma? Só para mim ter uma noção aqui. Eu sei, mas só me confirma aqui. Você é aluno, você entrou quando no curso? agora, esse início do. No início do mês. Dia. Você, você entrou agora, então você é dessa turma agora, né? Tem Isso. mais ou menos o quê? Uns 15, 20, uns 20 dias? Isso, que foi logo ali no. Foi dia 3, né? Acho que foi a segunda-feira depois das eleições, foi isso? Isso. Achei que você era aluno mais antigo. Graças a Deus que você não é. É, não, tô Você, não- começando a caminhada agora. você começou agora. Não, então tá bom. Mas eu tenho que explicar um negócio aqui, mas tô sem livro aqui que eu queria olhar. Eu preparei um material recentemente falando sobre tempo. E eu acho que vai te ajudar. Por isso que eu quero falar dele com você. E eu acho que pode ajudar mais pessoas aqui, tá? Não entendi. Eu estava lendo um livro aqui, na verdade eu li esse livro há muito tempo. Aqui o livro, gente, ó. Tô doido. Esse livro aqui, ó. Ele chama Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Ah, Temes. Já ouviu falar desse livro? não, desse não. Inclusive, assim, os dois lá no início, né? Que. Indicação, né? Os dois já comprei, um já Porque tá. esse negócio do tempo, você tem que superar isso. E o que eu vou te falar aqui me ajudou a superar isso. Então, eu espero que te ajude, tá bom? Uhum. Primeira coisa que eu vou te perguntar aqui, qual que foi o principal objetivo? Você falou que quer otimizar o tempo, mas se eu te perguntasse uma coisa que você quer muito para sua vida, o que que você me responderia? Assim, qual, você fala assim, que Um eu. sonho que você tem, um desejo, um plano, o que que você tem? Tem gente que quer, por exemplo, vou só te dar exemplo para te ajudar, Uhum. tá? Tem gente que quer ter uma casa nova, tem gente que quer ter fazer uma viagem para Disney, tem gente que quer reformar a casa, tem gente que quer Tem, um carro, sei lá. Cada pessoa tem alguma coisa. mesmo. Não, então, é E- esse, assim, desses todos aí nós temos, é porque eu tenho um apartamento financiado, o meu sonho, ah, né, é quitar o quanto antes, né, porque esse financiamento que é, tipo, como se diz, pro resto da beleza, vida, né, é beleza. Ah, um bom, deles, né. mas vai, pode falar E eu falo mais. assim, e uma viagem, por que acontece? Porque eu casei durante a pandemia, entendeu? Então nós não conseguimos fazer as viagens que a gente tinha planejado e, ó, o prejuízo foi grande, porque contrato sendo, não, assim, foi terrível. É mesmo? Financeiramente, nossa, Você tá foi doido. terrível. Não, e foi Entendi. logo, né, E vocês têm vontade, você tem um plano para essa viagem ou não? assim, por enquanto, né, de questão de, até questão financeira, né, questão de tempo, por enquanto ainda não tem uma previsão, mas eu quero, assim, o quanto antes, né, assim, começar Beleza. pelo menos a Tá bom. planejar para executar. Você deu o exemplo que eu precisava aqui, tá? E aí, quem tiver em casa acompanhando, né, pode seguir o mesmo raciocínio aqui, tá? Esse livro, e aí o seguinte, a gente tem um problema, né? A gente tem falta de tempo. Igual você tá falando aí, cara, tô na correria, e pá, e tal. Só que quando a gente fala do tempo, eu descobri depois de um certo tempo, que era uma desculpa, mas não era uma desculpa que eu queria, era a falta de conhecimento meu, tá? Vou te mostrar aqui Uhum. a parte do livro que fala isso. Quando a gente tem quando a gente está fazendo alguma coisa, existem dois tipos de tarefas, tá? Vou te mostrar aqui. Ó, existe tarefa de
produção. O que são tarefas de produção? São aquelas que levam você na direção e na construção dos seus Sonhos. sonhos. Então, beleza. Então, toda vez que você tiver uma tarefa, se for uma tarefa de produção, para que essa tarefa está levando você? Ela está levando você para a quitação da sua casa, está levando você para a viagem que você não pôde fazer por conta de uma pandemia, beleza? Agora, existem outras tarefas que são chamadas aqui de tarefas de ocupação. O que é uma tarefa de ocupação? São aquelas que muitas vezes até precisam ser feitas, mas não fazem a vida progredir na direção daquilo que queremos. E aí vai uma notícia talvez um pouco triste. Todos nós temos muitas tarefas. Normalmente, quem está sem tempo está fazendo mais tarefa de ocupação e menos de produção. Eu vou te mostrar um negócio aqui muito legal. Ficou claro o que é tarefa de produção e o que é tarefa de ocupação? Sim. Você consegue... Aí o seguinte, as tarefas... Aí eu vou te mostrar um outro negócio aqui. As tarefas de produção existem dois tipos. Existem tarefas de produção com margem e tarefa de produção sem margem. Existe tarefa de ocupação obrigatórias e ocupações dispensáveis, tá bom? O que são as tarefas de ocupação obrigatórias? São coisas que você tem que fazer, mas não necessariamente te levam para o seu objetivo de vida. Vou te dar um exemplo. Lavar a louça. Você tem que lavar a louça, é uma atividade obrigatória sua, mas não é essa atividade que está levando você para onde você quer. Concorda? Uhum. Mas você tem que fazer. Isso. E assim, usando esse exemplo, eu consigo pensar num tanto de outras atividades, tarefas de ocupação obrigatória. Faz sentido? Vai. Não, tem que tomar Não. banho, velho. Você tem que tomar banho, você tem coisas que são obrigatórias. Agora, tem tarefas de ocupação que são dispensáveis. Aí que mora o perigo. Nós que vivemos sem tempo, a gente fica agarrado nas tarefas de ocupação dispensáveis. Que é o quê? Aquele grupo de WhatsApp que está falando de política, que é a discussão é o jogo, talvez o jogo, vou usar exemplo aqui, jogo de futebol. É aquela série que você está assistindo. Nossa, eu amo série. Tem gente que é atualizada em todas as séries que estão passando de última mão, entendeu? Ou seja, são atividades que estão ocupando o seu tempo e elas poderiam ser dispensadas para você fazer tarefas que dão margem para você produzir e chegar no seu sonho. Yeah. Então, você que está chegando agora, você tem que ter muito cuidado ao gerenciar o seu tempo se você não está fazendo muitas atividades de ocupação que são dispensáveis, e aí você está falando que está sem tempo, entendeu? Ah, entendi. Fez algum É porque essa sentido? questão de série mesmo, você vai assistir uma série, vamos supor, é um capítulo, aí quando vê de repente que é outro, aí você passa realmente 1, 2 horas frente a um totalmente despercebido, Aí sem depois você está produzir sem nada. tempo, É. entendeu? O exemplo da série. Grupo de WhatsApp. Cara, teve uma época que eu saí de todos os grupos de WhatsApp que eu participava, porque tem gente, por exemplo, que fica. Tem uma frase nesse livro aqui que eu gosto muito também, é o seguinte: quem não tem agenda vira a agenda dos outros. Eu era aquela pessoa, aquele tipo de pessoa que ficava com o WhatsApp na mão o tempo inteiro, sabe? Você pode Sim. podia mandar um WhatsApp para mim qualquer hora, 2 minutos, menos de 1 minuto eu estava respondendo qualquer pessoa. O Uhum. que isso faz? Faz com que você tire a atenção do que você está fazendo, seja menos produtivo. E quando você deveria estar fazendo algo que realmente fosse importante, relevante, você não está fazendo. Quando você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. E aí, mais uma vez, o que a gente fala depois? Tô sem tempo. Ah, sabe aquela correria? Sabe aquele tempo, né?
Assim, a pessoa que ela responde rápido os outros no WhatsApp, ela é a agenda dos outros. Ela não tem domínio da coisa dela, entendeu? É verdade. Ela fica só Realmente. respondendo os outros no WhatsApp. Aí o que que essa pessoa fica? É claro que ela vai ficar sem tempo, ué. Não tem tempo para nada mesmo, não, ué. Tá trabalhando, tá na correria, tá ocupando o tempo com tanta coisa que não precisaria, que não tá levando ela para onde ela quer chegar. E, no final das contas, ela é a agenda de todo mundo. Quando manda uma mensagem, quando liga, ela é imediata. Ela tem... Claro que não vai ter tempo. Não tem tempo mesmo, não, né? É. Não consegue dosar, né? Não consegue. Aí é o seguinte, eu vou te dar duas soluções para isso, tá? Uma solução que para mim fez muito sentido, primeiro, desabilitar as notificações do celular. Isso eu já até fiz, né? Assim, agora só a questão do. Agora que eu uso para a loja, né? Que não tem como, mas o grupo, tudo silenciado. Porque Isso. tem. E aí você ter períodos no seu dia para você estar olhando para isso. Senão você vai estar sempre sem tempo. Isso. Outra dica também que para mim foi muito útil foi ter colocado no meu telefone celular alarmes perguntando para mim se eu estava ocupado ou se eu estava produzindo. Sabe quando você começa a mexer no celular, assim, que você viaja na maionese, que você começa a mexer no site, você entra e quando você assusta, você está assistindo um negócio que não tem nada a ver com o que você queria? Uhum. Aí do nada pinga uma mensagem lá no seu celular. Ezequiel, você está ocupado ou você está produzindo? É, te dá uma chamada, né? Você, Te opa, traz para a realidade. Por que que, afinal de contas, eu estou falando isso? Porque isso vai ser muito importante para você fazer os 60 mil de grana no bolso. Entendeu?